Olá, meu amigo, minha amiga. Seja bem-vindo ao Clube 700, um programa feito especialmente para você. Preparado para as histórias de hoje? Fique ligado, você não pode perder. Sem dinheiro para criar os filhos e em busca de sobrevivência, Tina Hoffman entra para o mundo da prostituição. Como deu a volta por cima e resgatou a dignidade, é o que vem nos contar. Meu coração sentia aquelas palavras, parecia que Deus estava me dizendo: eu te amo. Eu não acho você desprezível, eu não te odeio, eu não sinto repulsa por você. Ao atender um chamado de socorro de um grave acidente, o policial Mark Fransman é atropelado por um motorista bêbado. Sobreviver era pouco provável. Voltar a andar seria um milagre. Uma história de fé, perdão e restauração. E eu acho que o meu desejo era mostrar para eles o que Deus pode fazer. E quem canta no programa de hoje é Ludmila Ferber, Sopra Espírito. Tudo isso para você aqui no Clube 700. O programa já começou e aqui no Clube 700 você vai acompanhar histórias que vão tocar o seu coração. A cada programa, casos reais que mostram que é possível vencer as adversidades da vida. E antes de apresentar o primeiro depoimento, eu quero dizer que você pode ligar para a gente. Se tem um pedido de oração, seja por você ou alguém querido, entre em contato com a nossa central de aconselhamento. Pode também enviar um e-mail para a gente. O endereço está aqui no seu vídeo. Quando os problemas chegam, a falta de dinheiro, as contas para pagar, muita gente não sabe o que fazer. E algumas decisões são extremas. Isso aconteceu com Tina Hoffman, uma mulher que chegou a vender o próprio corpo na tentativa desesperada de sustentar os filhos. Será que ela conseguiu uma nova chance? Vamos ver. Eu me lembro de dizer como eu cheguei a esse ponto. A minha vida é isso? Tina Hoffman nunca quis se tornar uma prostituta, mas no fim, ela acabou vivendo as palavras de seu padrasto. Eu lembro do meu padrasto dizendo pra mim que eu ia ser igual a minha mãe, sabe? Uma prostituta. E claro que a minha mãe não era. Ela era muito trabalhadora e também maravilhosa, sabe? Depois de enfrentar anos de abusos verbais, a imagem que tinha de si mesma ficou deturpada. Eu comecei a me odiar com isso e eu queria me sobressair em tudo que eu fazia. Eu tentava, sabe? Eu queria compensar algo, eu acho. E tentava fazer algumas coisas. Quando Tina começou na faculdade, estava pronta para um novo começo na vida. Mas as coisas não saíram como ela planejava. Uma noite em uma festa, Tina se embebedou e foi estuprada por 2 rapazes de uma fraternidade. E o que passou pela sua cabeça logo depois do estupro? Eu acho que eu me culpei. Era minha própria culpa. Eu meio que ouvi as palavras da minha mãe. Ela dizia: você arrumou a cama, agora durma nela. Eu me culpei, sabe? Eu não deveria ter bebido. Me coloquei naquela situação e isso não devia ter acontecido. Tina nunca denunciou o estupro, mas a sensação ruim que sentia quando via seus estupradores era tão forte que deixou a faculdade e se juntou à Marinha, mas não ficou lá por muito tempo. Eu fui expulsa da Marinha. Eu fui pega fumando maconha em um compartimento no mar com 7 caras. Eu não me importava, eu nem ligava pra Marinha e também não gostava de autoritarismo e pessoas dizendo o que fazer o tempo todo, sabe? Apesar disso, ela fez uma grande amizade. Ele queria se casar e eu pensava, sabe, eu não valho coisa alguma. Quem gostaria de casar com uma esposa assim é a coisa que eu penso o tempo todo e eu acho que vou fazer isso. Ele é tão feliz e também é decente. Ele não era, sabe, como eu. Eu só pensava nisso. É a melhor coisa que uma garota pode querer. O casamento sem amor de Tina não deu certo. Ela ficou sem dinheiro, tendo que criar 2 filhas sozinha. E ela precisava de dinheiro e logo. Eu era uma mãe solteira e sozinha. Eu não podia pagar uma babá e eu corria o risco de perder a minha casa, o meu carro. Eu tinha um bom cargo trabalhando em um jornal. E eu não me importava, eu não me via como uma pessoa de valor.
Então ela procurou serviços de acompanhantes na lista telefônica e foi contratada. Toda tarde ela ia para um motel e vendia seu corpo por $100 para cada cliente. Você alguma vez pensou em como essa profissão poderia afetar sua família? Eles não sabiam disso. As meninas eram muito pequenas na época e... uma tinha 1 ano, outra 3, e elas nem faziam ideia do que eu estava fazendo e eu estava muito distante de onde eu havia me proposto a chegar, sabe? Eu tinha sido escoteira. Eu me lembro de pensar nisso o tempo todo. Por minha honra, tentarei servir ao Senhor e eu sabia que não estava. Uma noite, Tina pensou em fumar maconha enquanto esperava o próximo cliente. Mas ela não conseguia achar. Ela procurou em todo lugar, incluindo a Bíblia do motel. Eu não consegui achar, mas alguma coisa me fez parar. E eu li as palavras e... da mesma forma, sabe? Quando seus pais leem uma história quando é pequena e você fica olhando aquilo maravilhada. Era uma vez, foi assim que aconteceu. Aquilo ganhou vida fora das páginas. E dizia, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. E alguma coisa aconteceu comigo, em meu coração. Senti aquelas palavras, parecia que Deus estava me dizendo, eu te amo. Eu não acho você desprezível, eu não te odeio, eu não sinto repulsa por você. Eu senti aquele amor e aquele perdão e era uma coisa que eu nunca tinha sentido de Deus antes, sabe? Eu sempre tinha achado que ele era um Deus malvado, sabe? Que estava lá para me punir sempre que eu errava e eu já tinha errado muito, já tinha... Então eu pensei, ele não pode me apoiar porque eu errei muito e eu caí de joelhos ao lado da cama e chorei porque o amor do pai tomou conta de mim. Eu chorei por todos aqueles anos, aquelas coisas. Eu estava muito arrependida e tantas coisas passando pela minha cabeça E enquanto isso, você esperava o seu próximo cliente chegar? Ah, sim, isso. Eu saí do quarto e ele entrou e eu disse adeus. E então, meses depois, ela teve outro encontro com Deus. Eu estava mudando de canal uma noite e lá estava John Schneider, o velho Bolduc, e ele estava falando de Jesus e eu pensei, ele é descolado, por que ele está falando de Jesus? Eu convido Após a entrevista, Pat Robertson convidou a todos para receber Jesus. E como Tina ainda não tinha dado esse passo, ela orou junto com ele. E novamente, como naquela noite no quarto do motel, isso me tomou e simplesmente alguma coisa aconteceu comigo. Eu me senti mais limpa, eu acordei no outro dia, saí de casa e agora eu entendo como é a experiência de nascer de novo, entende? Mais de 15 anos se passaram e Tina nunca olhou para trás. Hoje em dia, ela é uma corretora de imóveis bem-sucedida que vende propriedades de milhões de dólares. Todas aquelas coisas ruins que tinham acontecido comigo e tudo mais não acontecem mais, já era. O Senhor retirou isso da minha vida e... É só saber que tem o Cristo em sua vida, sabe? Não importa no que se envolveu, onde esteve. Ele te ama, ele quer ser aquele pai que você precisou durante toda a sua vida e nunca estava ao seu lado. Ele é o Deus verdadeiro. Ele te ama incondicionalmente. Pois é, sempre há tempo para deixar os erros para trás e buscar mudanças para as nossas vidas. Assim como Tina, que teve a oportunidade de conhecer a grandeza do poder de Deus ao ler a Bíblia, qualquer um de nós pode, basta que tomemos essa decisão. Para Deus não existe erro pequeno ou erro grande. Para Ele, o que importa é que você abra o seu coração e deixe que Ele mesmo transforme a sua vida. Se quiser uma ajuda para começar a ler a palavra de Deus, se precisa de uma força para se decidir por um caminho de vitória ao lado de Cristo, ligue para nós. Os nossos conselheiros vão te orientar e orar por sua vida. A seguir, o policial Mark Fresman é atingido por um carro. Seu estado de saúde é grave e, se sobreviver, suas pernas têm de ser amputadas. Fé e superação é o que você vê em instantes.